Hoje nós vamos responder a pergunta: com quantos anos eu vou poder me aposentar lá no INSS? Oi, meu nome é Luísa, eu sou especialista em Previdência e bem-vindo ao nosso canal sobre aposentadoria, planejamento e longevidade. Tudo bem? Eu sou a Marcela, sou assistente social e sou especialista em gerontologia e também vim ajudar vocês a pensar como a gente chega na longevidade com saúde e de uma forma mais tranquila. Marcela, uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: afinal, com quantos anos eu vou conseguir me aposentar? Até porque a gente vem falando de metas sobre aposentadoria, então é importante eu saber essa idade para saber até quando que vai chegar ali a minha meta, né? Verdade. E a gente precisa pensar também como que isso vai impactar na vida das pessoas com idades diferentes e também em profissões diferentes, né? Perfeito. Olha, em 2019 nós tivemos uma grande reforma da Previdência que alterou as idades e tempos de contribuição para as aposentadorias urbanas. Então, a partir de 2019, a gente já começa a falar sobre aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Sim. E é importante a gente lembrar também que existem as regras gerais, mas também existem aquelas regras que já estavam em vigor e que também provocaram um momento de transição. Perfeito. Agora sim, aqui a gente vai falar sobre as regras gerais, Marcela. Entendi. Vamos deixar as regras de transição para a gente falar em outro momento, porque elas são cheias de especificidades aí. Tá bom. Então, falando de regra geral da aposentadoria urbana, hoje a expectativa é que uma mulher se aposente aos 62 anos de idade e os homens aos 65. Entendi. Isso combinado com o tempo de contribuição. Então, o mínimo de contribuição para as mulheres é 15 anos e os homens 20 anos. Mas se eles já estavam trabalhando aí na época da reforma, os homens podem se aposentar com 15 anos de contribuição. Então, mulheres com 62, homens com 65 e 15 anos de contribuição para ambos. Então, percebe que a gente tem que começar a colocar metas de planejamento para aposentadoria compatíveis com essa idade. Sim, é verdade. A gente tem que lembrar também que, como a gente falou no primeiro vídeo, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando bastante, né? E existe uma tendência em dizer que quanto mais tempo de vida a gente tem, maior vai aumentar também esse tempo para a pessoa se aposentar, não é verdade? Faz sentido. A ideia é justamente que, conforme for aumentando a expectativa de vida do brasileiro, vão aumentando as idades e tempo de contribuição para a aposentadoria. É importante a gente ressaltar que no âmbito urbano, nós temos idade e tempo de contribuição para categorias específicas. Por exemplo, os professores se aposentam com 5 anos a menos de idade. Então, as mulheres têm uma expectativa de aposentar com 57 e os homens com 60 anos de idade. Cada categoria tem regras específicas e eu acho que a gente precisa de um vídeo para falar sobre cada uma delas. Com certeza, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Eu queria lembrar também, Luiz, o seguinte: essa tendência da gente conseguir pensar que a expectativa de vida aumentando, o tempo para se aposentar também aumenta, a gente pode lembrar o seguinte: por exemplo, hoje o brasileiro, ele se aposenta e tem 18 anos a mais de vida após a aposentadoria. Se depois a gente conseguir ir aumentando essa categoria de vida, a gente vai também ter um ano a mais na frente para se aposentar. Então, a gente tem que ficar sempre atento no aumento da expectativa de vida, mas pensando também naquelas regras que já existiam, em qual que a gente se enquadra. Daí, mais pra frente, a gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor sobre isso, não é verdade? Exatamente. O INSS está de olho nos dados do IBGE. Então, cada vez que aumenta a expectativa de vida, é uma tendência de aumentar também a idade da aposentadoria. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com essas idades de 62 e 65 e 5 anos de idade reduzida para os professores. Agora, é muito importante ressaltar que não basta a idade para a aposentadoria. Existe também a necessidade de associar com o tempo de contribuição. Então, é importante você ficar atento se você está tendo um contrato de trabalho ativo, né? Se você é CLT, se o seu empregador está descontando o seu INSS, ou então se você é autônomo, também está pagando INSS, porque, Marcela, não existe mais uma aposentadoria hoje sem tempo de contribuição. Contribuição é dinheiro e a gente precisa estar atento a isso. É verdade. E o planejamento previdenciário, ele é exatamente isso. A gente conseguir juntar todas essas dicas e organizar melhor o nosso tempo até a gente chegar lá. Pra gente, quando não estiver próximo de se aposentar, não ficar muito agoniado tentando organizar essas situações, né? Perfeitamente. Então, agora que a gente já tem uma noção de quantos anos é a nossa expectativa de aposentadoria, 62 ou 65 anos, dependendo de homem ou mulher, aí a gente vai começar a pensar, a traçar nossas metas para aposentadoria planejada e organizada.
Mas, Luísa, me tira uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Quando chega nessa idade de 62 e 65 anos, como é que a gente consegue calcular a aposentadoria? Perfeito. Como eu estou falando, a aposentadoria, ela é por tempo de contribuição, muito importante o tempo de contribuição. Sim. Então, ela é calculada da seguinte forma. Eu tiro uma média de todas as contribuições feitas ao longo da vida, tá? Certo. Então, eu pego 100% do período contributivo. Desde o meu primeiro emprego. Desde julho de 94 para cá. Então, se o seu primeiro emprego foi antes de 94, não vai contar. Certo. Mas eu sei que não foi. Não foi. Então, a gente vai pegar 100% das contribuições de julho de 94 para cá e vai tirar uma média de 100%. Sobre este valor, é calculado 60% da média nos primeiros 15 anos de contribuição para as mulheres e nos primeiros 20 anos de contribuição para o homem, mais 2% a cada ano de contribuição. De uma forma, Marcela, é que o homem consegue chegar com 100% da média com 40 anos de contribuição. Nossa, bastante tempo, né? E o que é importante ressaltar? Que a cada ano aumenta 2% na média. Então é muito importante o tempo de contribuição. É muito importante a gente ter ideia que não basta o mínimo para a gente ter um bom benefício. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher que se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela vai ter direito a 60% da média. Então vamos dizer que a média dela deu R$3.000, tá? Somou todos os salários de contribuição dela, dividiu pelo número de meses, deu R$3.000. Se ela tiver 60% da média, ela vai se aposentar com um benefício de R$1.800. Agora, se ela optar por aguardar um pouco mais, continuar trabalhando até 20 anos de contribuição, aí ela vai ter direito a 70% da média, que equivale aí a R$2.100. Percebe? Exatamente, tu percebe como o benefício vai aumentando conforme o tempo de contribuição, independentemente da idade. Então, aos 62 anos, essa mulher pode ter um benefício de 1.800 ou de 2.100. O que vai variar é o tempo de contribuição. O que vale, gente, é o esforço contributivo. Quanto mais anos eu consigo contribuir, um valor maior vai ser o meu benefício. Tá, então a gente precisa realmente se organizar nesses documentos, que a gente tem que se preparar para esse momento, pensando sempre em juntar, bora ver se eu entendi, juntar a análise entre a idade e o tempo que eu contribuí, não é isso? Perfeito. É isso mesmo. A gente pode entender daqui que o planejamento previdenciário, ele é muito importante. Verdade. Saber das regras, acompanhar o tempo de contribuição, fazer um planejamento a longo prazo é essencial para garantir uma aposentadoria tranquila. Sim, e percebe que cada vez mais essa idade pode ir aumentando. Então é natural a gente recalcular a rota. Então hoje eu faço um planejamento previdenciário pensando numa aposentadoria aos 62 anos. Né? Porque falta mais de 30 anos para eu me aposentar. Mas é natural que daqui a 10 ou 15 anos essa idade seja alterada. E aí eu vou recalcular a rota. Eu vou verificar aí os meus investimentos, os meus seguros, saber se isso está compatível com o meu planejamento para chegar no momento da aposentadoria. Então é muito importante eu estar sempre atento às eventuais mudanças na Previdência. Ficar atento às notícias que saem aqui, ficar atento às notícias do canal. Sim. Mas ficar atento às notícias que saem sobre, por exemplo, expectativa de vida pelo IBGE, porque já vai te acender uma luzinha de que isso pode influenciar nas idades e no tempo de contribuição do INSS. E ficar atento às notícias que tem acerca da Previdência, porque é o nosso futuro. A gente tem que cuidar bem da nossa Previdência, a gente tem que contribuir para conseguir esse benefício lá na frente. Então, o planejamento, ele é muito importante estar alinhado com a realidade do momento. Então, não é porque eu fiz um planejamento hoje que ele vai ficar estático por 30 anos. Não, Isso. A gente vai recalculando rota. Então, para a gente saber quanto tempo, com que idade a gente vai se aposentar e com quanto tempo de contribuição, a gente está sempre atento nessas notícias, no passar do tempo. E o planejamento previdenciário, ele é isso. Ele é também você pensar sobre a sua saúde, é pensar sobre a sua qualidade de vida, é pensar sobre o seu planejamento financeiro, e todas essas informações a gente vai trazendo para vocês aos poucos aqui no canal. Exatamente, porque a gente quer chegar lá com saúde, com tranquilidade e de forma planejada. Exatamente. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e ficar atento aos novos episódios. A gente vai trazer aqui as novidades sobre a Previdência de uma forma tranquila para que a gente consiga entender e consiga chegar lá de uma forma saudável.
Continue deixando aqui os seus comentários, as suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai responder para você assim que possível, tá bom? Bora chegar lá?